Le, lo e lá. O que significam e como é que usa em espanhol? Essas três palavrinhas tendem a ser a confusão de todo brasileiro quando busca aprender espanhol. Primeiro, porque vocês estão muito mais acostumados a falar um português muito simples no dia a dia, que eu gosto, por sinal. E segundo, porque a nossa forma de falar o espanhol parece muito com aquela maneira como vocês falavam o português faz 100 anos, né? Mandar-te-lo-ei é o equivalente direto a falar te lo mandaré. Só que para vocês falar mandar-te-lo-ei é muito elaborado. Para nós, não. Para a gente é muito normal falar te lo mandaré. Vou a mandar-te-lo. Te lo mando. Então, te lo, me lo, se lo, le lo, lá são coisinhas que estão presentes no dia a dia. Esses elementos são chamados de objeto direto e indireto. E esse é o assunto da aula de hoje. Sem ir muito longe, você não precisa viajar no tempo 100 anos para trás. Você pode ir para Portugal, ou buscar vídeos de gente falando português luso, né, de Portugal, e você vai ver que a galera usa muito lhe, lo, lá. Hoje, bem pouco você usa no dia a dia, ou talvez num contexto formal, né, na língua portuguesa aqui no Brasil, falando no Brasil. Então, hoje eu quero trazer aqui esse assunto de forma simples. Eu não aprendi português de forma complexa, com longas explicações teóricas, técnicas e gramaticais. Então, não pretendo fazer o mesmo com vocês, porque para mim não seria nem um pouco coerente. Tudo que eu aprendi de português foi simplesmente fazendo analogias com a estrutura da gramática do espanhol. Então, Kike, você não estudou gramática para aprender português? Sim e não. Quando eu comecei a aprender português, propriamente dito, pouco antes da pandemia chegar, eu não estudei gramática. Eu fiquei consumindo porrada de vídeo na internet, de negócios, de memes, de podcast, de muito conteúdo. E nisso tudo eu ia relacionando o que eu já tinha aprendido de gramática na escola. Porque a gramática do português e do espanhol é praticamente a mesma. É a mesma. É a mesma. 99, algo por cento é igual. Então, eu já tinha aprendido gramática quando? Lá atrás, quando eu tinha 9 anos, 10 anos. Então, quando eu peguei o português para aprender, nas épocas da pandemia, para mim foi simplesmente, ah, cara, eu aprendi isso aqui na escola. Ah, da hora. Puta, legal, fácil de aprender. Então, às vezes eu vou fazer alguma analogia meio gramática, coisa do tipo, mas é simples. Eu não gosto de enrolar, não gosto de complicar, então para mim faz sentido eu passar a informação também dessa forma simples para você. Lo leila, como los uso? Olha aqui, já está presente. Como los uso? Seria como os uso. O brasileiro talvez falaria como uso eles. Então já vai dando uma dica aí. Lo significa eles, muitas vezes. Eu vou te dar uns exemplos aqui bem mais claros. Vamos lá. Primeiro você tem que entender a função da palavra. Lo é chamado de objeto direto, por definição. É o objeto da ação e é masculino. Perceba-se que quando eu falo objeto, não estou me referindo a um objeto físico, material. Dentro de termos de linguagem e fala, um objeto não necessariamente material, é aquilo que está sendo objeto de fala, ou seja, aquilo do qual estamos falando. Então, um objeto pode ser uma pessoa, porque você pode falar de uma pessoa. Um objeto pode ser um material físico, né? Não vivo, porque você pode falar de um material físico. E um objeto de fala pode ser também um animal. Então, pessoa, animal, coisa, engloba-se dentro do que é objeto, tá bom? Já vou entrar nisso com mais detalhe. Então, lo, anota aí no teu caderno. Em outras palavras, significa aquilo, né, aquello, isso, isto que esto, aquele que aquele, esse e este. Le não é objeto da ação. Le fala de quem recebe o objeto, podendo ser masculino ou feminino. Que, em outras palavras, seria para ele, para ela, para o sujeito, para o indivíduo que recebe a ação. E lá é a mesma coisa que lo, só que versão feminina. É o objeto da ação, que está sendo afetado pelo verbo, afetado pela ação, só que é feminino. Traduz-se como aquela, essa, esta, né? Aquela, essa, esta. Agora vamos para os exemplos, que é o que importa, né? Por exemplo, em português formal você falaria mande-lhe, mas no português de hoje, ou no português brasileiro, como que o brasileiro fala? Manda para ele, ou manda para ela, tanto faz. Então, o lhe significa o quê? Para ele, para ela, né? Em português formal se fala faça o, mas em português do dia a dia, ou português brasileiro, você fala faça isso, faça aquilo, faz aquele negócio, faz aquilo lá.
Em português formal você fala escreva lá, mande lá, fazer lá, terminar lá, não é? Em português cotidiano você fala escreva ela, faça ela, leve ela, sim? Às vezes você fala, né? Eu vou fazê-lo, mas na versão informal seria vou fazer isso, vou fazer aquilo. E óbvio, às vezes o brasileiro não fala nem isso, nem aquilo, nem para ele, nem para ela. Vocês falam só o verbo. Vou fazer, e fim de história, né? Vou mandar, e fim de história. Vou dizer, vou pensar, vou levar, né? Vocês não colocam lo, le, lá. Então, lembre-se disso. Agora, quando que eu falo, por exemplo, mande-lhe, mande para ele, para ela, né? Tipo, faz um favor, mande-lhe este documento à senhora Negrelli. Mande este documento para ela, para a senhora Negrelli, né? No caso, não é um pleonasmo, não é redundante, porque você está falando mande para ela e depois você especifica quem é ela. É a senhora Negrelli ou é outra pessoa. Você está especificando quem é, porque pode ser muitas pessoas. Então aí não é pleonasmo, é uma especificação. Teu chefe pode te perguntar: você terminou o trabalho? Não, desculpa, não terminei. Tá, fica tranquilo. Faça o hoje, faça isso hoje, faça ele, também vale, faça ele hoje e me manda depois para eu revisar, por exemplo. Fulano, se você não escreveu a carta, escreva lá hoje. Escreva ela hoje, sim? Então, essa é a função deles. Agora, às vezes pode vir aquela pergunta: por que usam lhe, né? Lhe não significa para ele ou para ela, né? Mas às vezes a gente usa lhe para você também, não é? Por exemplo, manda-lhe este documento a fulano. Esse lhe, nesse contexto, está significando para a terceira pessoa, para ele, para ela. Mas eu posso dizer também, fulano, eu ia chamar-lhe, não é? O lhe, tanto em português quanto em espanhol, pode significar para ele, para ela, ou para você, que em espanhol seria para ele, para ella, ou para usted, que é a versão formal do tu, tá? E por que que eles usam o lhe para você também? Porque é uma forma de se distanciar da pessoa. Se você chama alguém de tu, é próximo, há confiança. Se você chama alguém de usted, todas as conjugações do usted vão ser um pouquinho mais distantes. Por isso, não é acaso, não é à toa que todo verbo conjugado na terceira pessoa é exatamente o mesmo verbo que você usa quando você fala na segunda pessoa formal, você, não é? Ele faz, ela faz, ele leva, ele pensa, ele toca, ele dorme, ele chora. Você faz, você pensa, você toca, você dorme, você chora. É o mesmo verbo usado para ele e ela do que para você. Então, quando você chama alguém de você, está tratando de maneira mais formal do que se você chamasse ele de tu. A mesma lógica aplica para o espanhol. Él llora, él piensa, él duerme, él toca. Usted llora, usted duerme, usted piensa, usted toca. Todas as conjugações verbais da terceira pessoa, ele, ella, aplicam exatamente igual para o usted. Só que vocês estão acostumados a falar você no dia a dia. A gente, como hispano, está muito mais acostumado a falar tu, por exemplo. Mas aí isso fica para outra aula. Você pode usar do formalismo, que é o usted, ou do informalismo, que é o tu. E tem outros países que usam o vos. Mas aí eu não vou confundir vocês, isso fica como assunto para outra aula. Você pode se acostumar a chamar todas as pessoas de tu em espanhol, que está super certo, não tem nenhum problema, tá? Então essa é a função da palavra. Quando você vai tratar alguém com distância, você chama ela de usted, como se fosse um terceiro. Então, todas as conjugações de terceira pessoa aplicam para a segunda, na versão formal, porque você se distancia. Em lugar de falar tu podes, você fala você pode. Mesma coisa para o espanhol. Tu puedes, informal. Usted puede, formal. Um breve parênteses aí, só para vocês entenderem a diferença entre formalismo e informalismo. Então, aqui, outros exemplos. Se eu digo vou a hacerlo, é o equivalente literal a dizer vou fazê-lo, não é? Fulano, acabaste o trabalho? Você acabou o trabalho? Poxa, não, não acabei, vou fazê-lo agora. Fulano, acabaste el trabajo? No, pucha, no lo acabé. Voy a hacerlo ahora. Estamos falando do quê? Do trabalho, daquilo, disso, sim? Voy a hacerle. Não seria do trabalho, do objeto de fala, seria para alguém, por exemplo. Oye, un favor, ¿puedes hacerle esta tarea a mi hijo? Sei lá, você vai chamar alguém para fazer a tarefa dele.
porque ele, sei lá, preguiçoso. Exemplo X. Ele fala, ok, voy a hacerle la tarea. Hacerle, le para ele. Você não falaria voy a hacerlo, porque o filho não vai ser feito, ele já está ali, não precisa ser feito, entendeu? Ele não é o objeto de fala, sim? Voy a hacerle é fazer para ele, sim? E voy a hacerla seria, por exemplo, a tarefa, voy a hacerla. Então, dentro de uma frase, por exemplo, ah, voy a hacerlo, voy a hacerle, voy a hacerla. Lo fala de um objeto masculino, la de um objeto feminino e le é para alguma pessoa. Então, imagina que você tem que fazer um informe e uma tarefa para um terceiro. Você pode juntar as três. Voy a hacerle la tarea a mi hijo y voy a hacerla con calma, pausado. Después de hacerlo todo, voy a dormir. Traduz-se como vou fazer-lhe a tarefa para um filho e vou fazer lá a tarefa com calma, pausado. Depois de fazê-lo tudo, aquilo tudo, eu vou dormir. Então você tem que ter isso gravado na sua cabeça. Lá, coisas femininas. Lo, aquilo, coisas masculinas. Lhe é para o fulano, para a pessoa que vai receber aquilo que está sendo feito. Vou a decirlo, vou dizer aquilo, alguma coisa. Vou a decirle, eu vou dizer para ele, para ela. Pode ser para você também. Vou a decirle uma coisa, senhor Ramírez. Né? Tem uma aluna que ela é a Ana, ela é doutora e ela, com ela especificamente, eu treino muito o formalismo em espanhol porque ela trata os pacientes dela de usted. No caso dela é específico, ela trata de usted. Então, tudo que ela fala, eu tiro o te. Voy a hacerte, no, voy a hacerle. Voy a decirte, no, voy a decirle. Porque tem que ter esse formalismo, essa distância entre médico e paciente. Sim? Voy a decirla, falar alguma coisa. Se alguém te pergunta, ¿conoces la respuesta a esa pregunta? ¿Se conhece a resposta àquela pergunta? Você pode falar, sí, la conozco, voy a decirla. Porque la respuesta é a resposta, é feminino. ¿Sí? Voy a mandarlo, vou mandar aquilo. Voy a mandarla, vou mandar aquela coisa. Voy a mandarle, vou mandar para ele, para ela. E lembrando o que eu falei no começo da aula, lo não necessariamente significa um objeto físico, material. Significa objeto de fala. Por exemplo, terminaste o informe? Sim, lo terminé. Sim, eu o terminei. Agora vou a mandarlo al diretor. Mandarlo, estamos falando do informe. Bacana. Outra, tu perro huele mal. Lembra-se dessa frase. Tu perro huele mal, teu cachorro cheira muito mal. Huele, cheira. Tá ali dentro do módulo de verbos lá no método DSP. Tu perro huele mal. Sí, yo sé, huele mal. Voy a mandarlo al dog spa, al veterinario. Mandarlo, porque o cachorro huele. ¿Sí? Outro contexto. Já se hace tarde. Já se faz tarde, está se fazendo tarde, está ficando tarde. Se hace tarde. Devemos ir à escola para tu hijo, teu filho, levar teu filho para a escola, levar para algum lugar. E aí, nisso tudo, você fala, vou mandá-lo à escola, mandar o meu filho. Né? Oh, o que você vai fazer com seu filho agora de manhã? Ah, vou mandá-lo à escola. Que vas a fazer com tu hijo agora de manhã? Vou mandá-lo à escola. Então, eu te dei três exemplos onde você pode usar lo para objeto, que é o informe, para animal, que é teu cachorro, teu perro, ou para pessoa, que é teu filho. Porque os três são objeto de fala, estão sendo afetados pela ação. Mandarlo, o informe que é mandado. Mandarlo também, o cachorro que é mandado para o veterinário. Mandarlo à escola, mandar teu filho para a escola, mandar ele. Então, lo é aquilo do qual se fala, podendo ser objeto, pessoa ou animal. Tá? Mesma coisa para feminino. Mi gata tiene una enfermedad, voy a mandarla al veterinario. Mi gata está enferma, voy a mandarla al veterinario. La tarea ya está lista, voy a mandarla a la profesora. A la profesora voy a mandarle mi tarea. Então você pode usar qualquer uma dessas, dependendo do contexto, só que lá vai fazer referência a alguma coisa física, feminina. Física, não, perdão, alguma coisa, algum objeto feminino, pode ser a tarefa, pode ser a minha filha, pode ser minha mascota, né, gata, etc. Le é para a pessoa, para algum terceiro, e lo é
coisas físicas. Vou colocar aqui agora algumas orações para você entender como que encaixa isso dentro de contextos específicos. Olha só. Vou hacerle el almuerzo a mi esposo e vou hacerlo com calma. A primeira, hacerle, é fazer para meu esposo, para meu marido, o almoço, que é quem recebe o objeto de fala, que é o almoço. E lo faz referência ao almoço, porque é aquilo que está sendo feito, hacerlo com calma. E você pode brincar com as palavras. Voy a hacerle un favor a mi esposa, a mi mujer, y voy a hacerlo a conciencia. Sei lá, inventando qualquer coisa aqui. ¿Sí? Voy a hacerle un masaje a mi mujer en los pies. Y voy a hacerlo, a massagem, pausado, com calma. Então, lembre-se, você pode ter dentro de um mesmo texto, dentro de uma mesma fala, dentro de um mesmo parágrafo, lo leila. Só que você tem que ficar ligado quando que lo faz referência a alguma coisa masculina, quando que lá faz referência a coisa feminina, e le faz referência àquele que está recebendo as coisas. No caso, minha mulher está recebendo massagem, vou hacerle. O professor está recebendo o informe, vou mandar-lhe. Eu estou dando uma lição para o meu filho, vou dar-lhe uma lição. Lição não necessariamente significa castigo físico, pode ser uma lição de vida, né, falado. Beleza? Outros exemplos aqui. Vou escrever uma hoja del informe que tenho pendiente para a próxima semana e vou escreverla concentrada em cada detalhe. Imagina que eu falasse assim, estamos ainda nesse primeiro exemplo. Vou escrever uma hoja del informe que tenho pendiente para a próxima semana al professor. E a próxima frase seja, e vou escreverle, sei lá, lo que pienso. Aí o le não está fazendo referência à folha que eu estou escrevendo, a hoja. Está fazendo referência a quem? Ao professor. Então, presta muita atenção ao contexto das coisas. Vou escrever uma hoja de informe que tenho pendiente para a próxima semana al professor. Se eu digo vou escrever lá, é a folha. Se eu digo vou escrever-lo, é o informe. E se eu digo vou escrever-le, é quem? O professor. Então, isso aqui é simplesmente um exercício de atenção. É um exercício de foco. Você tem que treinar seu foco sobre quem estamos falando. Ainda, ainda mais quando você tem livros, por exemplo, na língua portuguesa, como um Dom Quixote, como Machado de Assis, como os livros do Chico Xavier, sem ir muito longe até, a própria Bíblia tem muito verbo escrito com lo, la e lhe na Bíblia, em todos esses livros que eu mencionei. Toda hora aparece ali, vira e mexe tem um lo, lhe, lá, falo ei, mandar lhe, vou fazer lhe, fazer lhes, fazer lu, fazer luz. Aí dito seja de passagem, todos esses, quando é plural, botam um S no final, né? Escrever las, se fosse las hojas, né? Várias folhas. Escrever los, se fosse os informes, vários informes, e assim por diante. Então, um exercício que é bom para você treinar também em casa é pegar a Bíblia, pegar algum livro assim rebuscado, usualmente um livro de autoteoria intelectual moral, escrito bonito assim, com muito bam bam bam, né? Linguístico, tem essas coisinhas ali, gramaticais meio apuradas, mais elaboradas. Então, você pode treinar isso lendo em português, né, na tua própria língua, que é muito mais fácil, e você tocando das coisas. Ah, foi aí quando Elias disse, Elias, ai, para eles, beleza, Elias para eles. E a gente fala assim em espanhol. Foi aí quando les dije. Só que como é que o brasileiro fala hoje? Foi aí quando eu disse para eles. Vocês não colocam o lhes, vocês falam para eles. Vocês não falam, foi aí que eu fiz. Vocês falam, foi aí que eu fiz aquela coisa, aquilo, né? Então pensa que você vai simplificar um pouco a fala, colocando menos letras no texto. Eu já falei assim para algum aluno uma vez. O padrão em como o brasileiro simplifica a fala do português é opostamente proporcional a como o hispano simplifica a fala. O brasileiro simplifica não elaborando as falas. Ele não coloca loli lá. Ele simplifica elaborando menos.
Fazer para ele, fazer para ela, mandar para você, mandar para tu, mandar para mim, mandar para nós, mandar para vocês, mandar para a gente. É tudo para e o sujeito no final, não é? Fazer isso, fazer ele, fazer ela, levar ele, levar para ela, levar para ela, e fica fácil. É uma forma de descomplicar a fala? Sim, é uma forma de descomplicar. Porque você gasta menos tempo mental elaborando um lhe, lo, lá, falou, e, mandate, lo, e, entendeu? É uma forma simples de falar, lógico. É uma forma de simplificar, porque você simplifica elaborando menos mentalmente o que você vai dizer. Até graças a isso, eu fiquei muito mais ligeiro, rápido e ágil para conversar quando eu aprendi português. Vocês têm jeito de falar muito rápido, muito simples, eu gosto. Agora, como é que o hispano simplifica a fala? Ele simplifica absolutamente o oposto. Ele elabora para colocar um lolly lá, só que simplifica colocando menos palavras. Porque olha só, quando que você coloca mais palavras na fala? Quando você diz, vou mandar para eles aquilo, ou vou mandárselo, vou mandártelo. Você simplifica colocando menos palavras, colocando telo no final, não é? Então, os dois simplificam de formas opostas, muito opostas. Para o brasileiro, simplificar significa elaborar menos mentalmente, fico mais ágil. E para o hispano, simplificar significa escrever menos palavras. Mas eu tenho que elaborar para colocar um lolly lá no final, não é? Então, por isso que eu curto ensinar os dois idiomas, porque quando o hispano aprende português, ele aprende a ficar ágil e rápido. Eles são ligeiros para falar. Eu amo. Eu fiquei assim aprendendo português. Aí, quando o brasileiro aprende espanhol, ele se toca do lolly lá e fica com um léxico muito mais assim, bonito, apurado. E eu acho que a beleza de uma língua está em saber fazer o balanço justo. Quando eu estou dando aula, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou fazendo algum post, quando eu estou escrevendo alguma coisa, mandando mensagem, eu gosto de misturar alguns informalismos com alguns hífen, né, com a mesóclise dos caralho a quatro, entendeu? Porque fica bonito você saber balançar as coisas. Então eu convido todo mundo a fazer isso. Hispanos, aprendam português para que vocês fiquem mais ligeiros e ágeis na hora de falar, e brasileiros aprendam espanhol para que vocês fiquem com um léxico, puta, bonito, bonito, tá? As duas coisas deixam uma língua rica pra caramba. Próximo exemplo. Voy a dejarle una carta a mi mujer con una rosa y un dulce para cuando llegue a casa. Voy a dejarle. Se depois dessa oração aqui eu falasse assim, e vou a dejarla perfumada. Isso se traduziria como eu vou deixá-la perfumada. De que estão falando da minha mulher? Da rosa ou de um doce? Da rosa. Porque é rosa que vai estar perfumada, porque ela. A minha mulher não, porque a minha mulher não chegou em casa. Eu vou deixar algo para ela, não ela. O doce não, porque o doce é masculino. Dejarla perfumada é o quê? É a rosa. Se eu falasse dejar... Ah, olha só, vou elaborar um pouquinho mais aqui a fala. Vou dejarla perfumada. E se eu falasse depois, né? Voy a dejarlo todo en la mesa. Aí significa, eu vou deixar aquilo tudo, o doce, a rosa e a minha mulher na mesa. Se eu tiro todo daqui, vou a dejarlo en la mesa, posso estar me referindo ao doce, que é masculino no caso. Então, fica essa dica. Leia esses livrinhos rebuscados que eu falei em português, para você se acostumar com essa fala. E também, lógico, você pode ler best-sellers traduzidos ao espanhol. Quem pensa enriquece, mais esperto que o diabo, como fazer amigos influenciar pessoas, arte de negociar e persuadir, e assim por diante. Esses livros têm linguagens e formas de falar muito mais fáceis, muito mais simples, fáceis de entender, e por ali tem pingados uns loli lá dentro da ópera toda. ¿Sí? Última, si aún no tienen el trabajo hecho, deben terminarlo para las 8. Es importante. Terminarlo. ¿Por qué lo? Porque o trabalho masculino é terminar aquilo mesmo. ¿Sí? Se eu falasse, por exemplo, última elaborada que eu dou aqui, para já simplificar mais um pouquinho aqui a fala. Se eu não tenho trabalho hecho, debe terminar para las 8, es importante. Mm, Si uno tiene el trabajo hecho para la gente de RH, recursos humanos, de RH,
Deben terminarlo para antes de las 8. Es importante que les manden eso. Les faz diferença o quê? A galera de RH, sim? Porque para eles que você está mandando o trabalho. E é aquilo, o trabalho, que está sendo terminado. Objeto direto, lo, lá. Objeto indireto, para quem se manda as coisas, quem recebe as ações, le, tá? E, cara, fiquem tranquilos que dentro do método DSP, o curso online gravado, eu tô falando assim porque essa aula tá ficando salva no YouTube, então sei que vai ter gente aqui que tá assistindo isso aqui e não sabe do método DSP, não sabe das aulas também. Eu vou liberando algumas aulinhas por ali no YouTube, mas tudo com mais detalhe tá explicado, tem exercícios para preencher espaços em branco, compreensão leitora, várias coisas para ler, tem exercícios para você associar palavras, tem bastante material e ferramenta prática para o teu dia a dia dentro do método DSP. Tem mais de 70 aulas gravadas de 5, 10, 20 minutos e outras um pouquinho mais extensas de meia hora, 40 minutos, a detalhe. Toda pergunta que vocês me mandam na caixinha de perguntas, qual que é a diferença entre tiene e hay? Tem aula disso completa no método DSP. Qual que é a diferença entre lole e lá? Além dessa aula, tem mais umas três lá no método DSP. Quando que fala el e lo, tem aula disso no método DSP. Tá completaço, completaço, tá? Então, só fazendo aquele breve adendo, se você realmente quer ter um plano, um passo a passo concreto para você poder destravar a fluência em pouco tempo, tem o método DSP. Você pode assinar, tem pacote de 3 meses, 6 meses, 12 meses, e todos esses você pode parcelar, tá? Agora vamos ver outros casos. Eu vou dar alguns exemplos aqui de verbos imperativos, subjuntivos e transitivos. Você não precisa decorar esses nomes, entender a rebimboca da parafuseta do assunto. Só lembre-se da forma em como falamos as coisas. Para o nosso cérebro é muito mais fácil lembrar como soam as palavras e as coisas do que a definição técnica de dicionário, porque isso acaba sendo meio chato e a gente dificilmente lembra dessas coisas. Sim? Não que não seja importante. Eu sei te explicar as definições das coisas, só que, curiosamente, os meus alunos e a galera que me manda perguntas no Instagram, vocês que me mandam perguntas, vocês não me perguntam como que usa um transitivo masculino na primeira pessoa singular no presente do indicativo? Não. As perguntas que me mandam é, como que fala lelo lá? Quando que usa telo, melo, celo? Por que vocês falam celo, melo, telo? Nos, lo, celo, delo. O que significa teme, se, le, les, nos, les, las? Esse é o tipo de pergunta que eu recebo. Então, para que eu vou complicar as explicações? Entendeu? Eu vou te explicar lelo lá, porque você me perguntou lelo lá. Eu vou te responder dessa forma, tá? Então, imperativos é o quê? Ordens. Simples assim. Hazlo significa faça o. Só que na versão informal, né? Na versão formal seria hágalo. Hazle significa faz para ele ou para ela. Hazla significa faz ela, né? Faça a. Por exemplo, esse é tu trabalho, não el mío. Hazlo. Faz teu trabalho, esse é teu trabalho, não é meu. Faz isso, faz teu trabalho. Oye, un favor, hazle el informe a fulano. Hazle esta tarea a fulano. Hazle un favor a ciclano. En español también existe fulano, mengano, ciclano no es ciclano, es sutano. Fulano, sutano y mengano. Se puede usar también, da para entender. Hazle este informe a fulano, hazle este mensaje a sutano, hazle esto a fulano, sutano, mengano. ¿Sí? Hazle, es para alguien. Hazla. Oye, esa es tu tarea, hazla. Yo no voy a hacerla por ti. Olha como fica bonita a frase. Você fica com um espanhol bom, parrudo, para saber falar com as pessoas. Ese es tu trabajo, hazlo. Yo no voy a hacerlo por ti. Olha trabalho masculino, todo con lo. Tarefa femenina, todo con la. Esa es tu tarea, hazla. Yo no voy a hacerla por ti. ¿Sí? Dilo, diga aquilo. Dile, diga para ele. Dila, diga aquela. ¿Sabes la respuesta? Sí, yo sé la respuesta. Ok, entonces dila. ¿No? ¿Entiendes ese asunto? Sí, ok, entonces dilo. ¿No? Oye, dile a tu papá que se olvidó la comida en el congelador. Oh, diga para o seu pai que esqueceu a comida no congelador, na geladeira. Né? Dile, le, porque para ele. Né? Não faria sentido você dizer dilo a tu papá, porque você não vai dizer teu pai, você vai dizer para teu pai. Sim? Sim? Então, dile a tu papai, diga para ele. Sim?
Se você fala dilo, a gente vai entender que tem alguma coisa específica que você vai dizer. Não é o teu pai, é alguma coisa específica que você está dizendo, tá? Mándalo, manda aquilo. Mándale, manda para ele, para ela. Mándala, manda ela. Ok? Subjuntivos, formatos de falar que manifestam desejo ou hipótese também, tá? Ah, por sinal, Kiki, eu quero aprender um pouquinho mais de imperativos. Tem uma aula completa disso aqui no método DSP. Tem exercício para ler, para completar. Tem documentos para você baixar e praticar em casa. Está completo. Se você aprende imperativos, que seria dar ordens em espanhol, você vai ter um espanhol excelente para mundo corporativo e para negócio. Ainda mais, subjuntivos, que é saber manifestar desejo. Vou explicar agora. Tem aulas completas disso aqui, de mais de meia hora, explicando bem cada detalhe de como que você usa imperativos, subjuntivos e tudo mais. Olha só. Quero que lo hagas. Tipo, quero que você o faça. Quero que você faça isso. Para que le hagas. Para que você faça para alguém. Por exemplo, Manuel, te estoy enviando la información para que le hagas un chequeo, un vistazo, para que le hagas una corrección. ¿Por qué le? Porque para a informação que você vai fazer a correção. Le, para a informação. Por ejemplo, ya terminé mi tarea, ¿puedo salir? Sí, siempre que la hagas, puedes salir. Ou já terminei minha tarefa, posso sair? Sim, sempre que você faça a tarefa, ela, la hagas, pode sair para brincar, pode sair. Coisa que você pode usar com seus filhos, por exemplo, com seus alunos, se você ensina algo, se você é professor. Quiero que lo digas, quero que você diga aquilo. Para que le digas, te estoy enviando las observaciones para que le digas a fulano. Estou te enviando as informações, observações para que você diga isso para fulano, para alguém. Siempre que la digas. ¿Qué prefieres? ¿Decir la verdad o decir mentiras? Prefiero la verdad. Siempre que la digas con cuidado. Siempre que la digas con delicadeza. Siempre que la digas con educação. Estou te dando, assim, estou te explicando a função da palavra, estou te colocando exemplos, eu estou te dando um contexto onde você pode usar elas. Não tem chance de você errar mais com lole lá, tá? E tem mais exemplo ainda, sim? E você pode usar mais, né? Quiero que lo mandes, para que le mandes, para que la mandes. Ya te envié la tarea para que la mandes al profesor. Ya te envié el informe para que lo mandes al Departamento de Recursos Humanos. Ya te envié tal cosa, ¿no? Ya te envié la transferencia para que le mandes al financiero. Né? Le mandes. Às vezes você pode usar as três para a mesma pessoa. Como assim? Por exemplo, se eu te digo, te mandé la transferencia para que la mandes al financiero, ao setor financeiro. Né? Quando eu digo la mandes, estou falando da transferência. Eu vou dizer a mesma frase e eu vou trocar o lá por le, só para você entender o contexto. Já te mandei a transferência para que le mandes al financiero. Quando eu digo le, nesse caso, não estou falando da transferência, estou falando do financeiro, que é quem vai receber a transferência, tá? Então tem alguns contextos onde você pode usar le por lá ou lo por le também, sim? Mas isso já fica para outra aula, não vou confundir tanto aqui. Tem casos onde você pode usar qualquer uma dessas. A base de tudo é entender o que significa cada coisa. Se eu estou falando de algo feminino, sendo direcionado para alguma pessoa, eu posso usar la, que faz referência ao feminino, ou le, que faz referência à pessoa que vai receber. E se eu estou falando de algo, para de compartilhar aqui rapidão. E se eu estou falando de algo masculino, que é mandado para alguma pessoa, quando eu fale lo, estou fazendo referência ao masculino que estou enviando, o trabalho, o projeto, o negócio. E quando eu fale le, estou falando da pessoa que vai receber o trabalho, o projeto, o negócio. Então sempre tem essas duas alternativas. Quando você está mandando objetos para pessoas, coisas para alguém, para algum fulano, para quem for, sempre que você falar lo, está falando daquela coisa masculina que você está encaminhando. Sempre que você falar le, você está falando de quem está recebendo. El trabajo voy a mandarlo, masculino, y voy a mandarle a ella, quien está recibiendo. La tarea voy a mandarla, femenino, y voy a mandarle a la profesora. Você fala de quem está recebendo. Então, se você manda objetos para pessoas,
Sempre pode usar lo e le, se for masculino, ou la e le, se for feminino. Tá? Breve adendo aí, um parênteses. Voltando aqui para o negócio, vamos maneirar nos exemplos, porque eu gosto de dar exemplo, eu vou viajando na maionese, eu vou falando e às vezes tem gente que acompanha meus exemplos, tem gente que parou de acompanhar na metade da aula. Tipo, peraí, cara, vai com calma. Outros exemplos, hipóteses. Subjuntivos também são bons para você dar hipóteses. Si lo hicieras, significa si você o fizesse. ¿Sí? Man, me gustó tu trabajo, pero si lo hicieras mejor, te daría un aumento. Ejemplo, si o fizesses melhor, te daría un aumento. Ella me llamó para que le hiciera un favor. Ela me ligou para que le fizesse un favor, para que fizesse un favor para ela. ¿No? Quería que la hiciera. Ejemplo, fulano no hizo su tarea, yo quería que la hiciera. Yo quería que la fizesse. Eh, el cliente está demorando para hacer la compra. Quería que la hiciera antes de mañana, antes del martes. Queria que a fizesse antes de tal dia, antes de amanhã, da terça. Sim? São um formato de falar de hipótese. É claro que aqui eu estou simplesmente colocando, tipo, os mesmos verbos, né? Porque essa não é uma aula de verbo, é uma aula de lola e lá. Verbo tem aula completa de verbos, tem aula completa de presente, de passado, de futuro, do subjuntivo, do pretérito mais que perfeito, das galáxias, no método DSP, tá? No curso gravado. Tem aula completa, tem um módulo completo com 20 aulas de verbos, completo. Onde eu te ensino os verbos mais usados, os verbos mais comuns, os mais difíceis, e os principais padrões de conjugação para você saber traduzir verbos do português para o espanhol meio que por inércia, para você se acostumar a fazer isso. Tem aula de padrões e hacks para conjugação verbal também. Então aqui eu estou colocando poucos exemplos verbais, porque o foco é lo e lá. Mas verbo tem bastante aula lá no método DCP. A aula de verbos é o que menos falta, o que mais tem. Si lo dijera, ¿no? Por ejemplo, ¿ya pensaste en decirle ese asunto a fulano? No sé. Si lo dijera, él se ofendería. Si o dissesse, él se ofendería. ¿No? Ella me llamó para que le dijera a Mariana, sobre los números del Q3. Não se diz Q3, se diz Q3. Só que eu quis falar Q para evitar esse choque. Você já sabe que a letra Q se diz Q em espanhol. Estamos todos felizes porque para a gente não significa nada ruim, tá? Mariana me llamó para que le dijera los números de el Q3, el quarter 3, una cosa así, se puede decir quarter también. Ella quería que la dijera. Ella sabia a resposta e queria que eu la dijera. Ela sabia a resposta e queria que eu a dissesse. Exemplos aí. Uma coisa que eu não te falei, mas vale a pena falar agora. Se você não tem um caderno ou caneta na mão, pega agora caderno, caneta. Porque assim, são coisas óbvias que eu não falo, porque todo mundo tem que assistir a aula de idiomas com caderno e caneta na mão, né? Mas se você não tinha, assiste, volta para o começo da aula e depois assiste de novo. Anota os exemplos que estão na tela e anota os exemplos que eu estou te dando. Um exercício que você pode dar, e também tem aula disso no método SCP, é pegar essas frases aqui, escrever elas e inventar o contexto prévio da frase. Se a frase diz, se lo dijera, né? Você pode escrever no teu caderno, se lo dijera. Aí você inventa um contexto para aquela frase. Yo sé la verdad, pero si lo dijera, ele se ofenderia. Eu sei a verdade, mas se eu dissesse aquilo, ele se ofenderia. Falamos a palavra verdade, que é feminina, você pode colocar. Se la dijera, também é válido. Ele se ofenderia. Então, isso é um exercício também. São exercícios que eu ensino ali dentro do curso, para você saber como praticar a língua. Uma coisa é aprender uma frase. Outra coisa é pegar essa frase e inventar um contexto para ver onde que ele encaixa bem. Eu te treino a fazer isso. Sim? E aqui também tem com os mesmos verbos que eu te ensinei antes. Quería que lo mandara, me pidió que le mandara, estaba esperando que la mandara, e assim por diante. Transitivos, por último, coisas mandadas para alguém. São os exemplos que eu dei no começo, né? Voy a hacerlo, voy a hacerle, voy a hacerlo.
São praticamente os mesmos exemplos que eu usei no começo da aula. Vou a decirlo, vou a decirle, vou a decirla. Eu vou dizer aquilo, vou dizer para ele, para ela, vou dizer aquela coisa. Vou a mandá-lo, vou a mandá-lo, vou a mandá-la. O que é que eu quero te mostrar aqui? Quando você entende lo leirá, que é o primeiro passo, tá? Para entender transitivos, você vai saber como usar telo, melo, selo, tela, mela, sela, telo, melo, selo, selo, assim por diante. Porque está organizado dessa forma, está estruturado assim. No método DCP, você aprende primeiro o uso do objeto direto e indireto, lo, le, lá, para depois saber usar telo, melo, selo. Aí pergunta fácil. Se lo significa aquilo, esse negócio, le significa para ele, para ela, e lá significa aquela coisa, melo, o que você acha que significa? Pensa aí, elabora um pouquinho. Vocês vão aprender a elaborar respostas e elaborar intelectualmente o idioma, né? Do ponto de vista certo, do que é certo. Se eu falo, vou a hacérmelo, o que significa? Tem um acento aqui, mas eu não vou entrar a detalhe de por que tem o acento agora, isso eu explico depois. O que significa vou a hacérmelo? Significa eu vou fazer em mim aquilo, porque me significa mim, em português ou em espanhol. Ou ele vai me mandar. Me significa o quê? Para mim, ele vai mandar para mim. Então, se você entende lo, Leila, você já pode entender me, lo, te, lo, celo. Voy a hacer un corte de cabello más tarde, voy a hacérmelo en tal peluqueria. Eu vou fazer em mim um corte de cabelo mais tarde. Independente de ser outra pessoa que vai fazer o corte em você, às vezes a gente fala dessa forma, não tem nenhum problema. Sim? Voy a hacerle um favor, vou fazer um favor para o fulano. Sim? Esse aqui, o le, depois vou te explicar uma coisa com ele. Vamos por partes. Depois te explico uma coisa, tá? Se eu digo, voy a hacértela, que significa vou fazer ela para você ou em você. Por exemplo, estamos falando da tarefa. Eu vou fazer alguma tarefa para você. Não te preocupes, deja a tarefa, vou a hacértela. Eu vou a hacértela, pero tu me pagas. Eu vou fazer ela para você, só que você me paga. Um exemplo. Então, tela significa para você aquela coisa. Telo para você aquele negócio. Mela significa para mim aquela coisa. Melo significa para mim aquele negócio. Sim? Agora, esse le, por que que eu falei que se complica um pouquinho? Porque todos os outros, basta só colocar te, lo, te, la. Me, lo, me, la. Mas com o le, não faz sentido. Ah, vou hacer-lhe significa eu vou fazer para ele, para ela, correto? Então, se eu quero falar que eu vou fazer para ele aquilo, eu vou falar vou hacer-lhe-lo. É isso? Não, isso não existe em espanhol. O le é o único que quando você vai juntar com o lo, com la, ele tem que ser convertido em selo, porque é um pronome reflexivo, se. Voy a hacérselo. Então, dando contexto a essas frases, poderia ficar assim: tengo un corte de cabello, voy a hacérmelo hoy a las 3 de la tarde. Tenho um corte de cabelo, vou fazer ele hoje às 3 da tarde. Tengo un informe para presentar, o tengo el informe de José para terminar. Voy a hacérselo a las 3 de la tarde. Tengo que hacer las revisiones de tu tarea. Voy a hacértela más tarde. E se estou falando das revisões, que é plural, posso dizer também, vou hacértelas, se fossem várias revisões. Vou hacérmelos, se fossem vários cortes. Vou hacérselos, se fossem várias coisas. Todos eles têm esse no final, quando estamos falando de plurais. Sim? Oye, tengo un secreto, voy a decírtelo. Eu vou dizer ele para você. Tengo vários secretos, voy a decírtelos. Tengo una novedad para contarle. Voy a decir, sé, lo. Tengo varios asuntos nuevos para contarles, voy a decírselos. Tengo un chisme, só que chisme fofoca, só que fofoca é feminino. Chisme masculino es el chisme. O inventa otra, curiosidad, por ejemplo. Tengo una nueva curiosidad, voy a decírtela. Tengo varias curiosidades, voy a decírtelas más tarde. ¿Faz sentido? Último exemplo aqui.
Terminé el informe. Voy a mandártelo a tu email. Voy a mandártelo a tu email. Oye, terminé el relatorio. Voy a mandárselo a- al departamento de contabilidad. Terminé de hacer las correcciones de la tarea. Voy a mandármela. Imagina que você vai mandar para si mesmo. Voy a mandármela a mi otro teléfono y de ahí voy a mandártela a ti. Tem algumas vezes onde a gente vai falar também, só para encerrar o assunto, em lugar de voy a mandártela, a gente bota, por exemplo, vou usar como exemplo esse aqui, o primeiro, voy a mandártelo. Tem vezes onde a gente troca esse mandártelo por, aqui no começo, te lo voy a mandar. Dá na mesma. Quando se trata de verbos compostos, você pode dizer voy a mandártelo ou te lo voy a mandar. Nunca falamos voy te mandar. Não existe. Nunca falamos voy te lo mandar. Não existe. Ou é no final ou é no começo. E essa é uma dúvida comum que vocês têm. Os alunos sempre perguntam e os seguidores também. Quando coloca no começo ou no final? Tanto faz, você pode colocar no começo ou no final sempre. Mas usualmente tem algumas regrinhas aí. Quando você fala verbos, todos esses aqui são verbos compostos, por exemplo, porque tem o verbo voy no começo e o verbo mandar. São dois verbos compostos, né? Vou mandar. Um verbo composto é isso, uma composição de dois verbos. Mas tem verbos simples. Quando você fala verbo simples, tipo, te lo mando. Não tem mando te lo, isso não existe. Te lo mando. Essa é uma regra. E como é uma dúvida comum, tem uma aula completa disso, no módulo que chama Dúvidas e Erros Comuns, que tem, sei lá, acho que tem 9, 10 aulas de dúvidas comuns que todo brasileiro tem. Aliás, isso daqui vai ser colocado nesse módulo. Acho que vai colocar nesse. Sim, nesse módulo que eu vou colocar, no módulo de dúvidas e erros comuns. Quando que coloca telo, melo, selo no começo ou no final? Quando e como que usa? É uma dúvida comum. Tem no método DSP. Então, cada vez que você vai falar de forma simples, bota no começo. Te lo mando, te lo explico, te lo envío, te lo digo, e assim por diante, etc, etc e tal. É isso, senhores. Cara, tentei aqui simplificar o melhor que eu pude, o lelo lá. E ainda te ensinei como usar em imperativos, que são ordens, e subjuntivos, que são hipóteses, desejos, dúvidas, e intransitivos. Se você masterizar isso aqui, você vai ter um espanhol muito parrudo para usar no teu dia a dia, no teu cotidiano, nas suas reuniões de trabalho, nas suas conversas no mundo corporativo, se você é executivo, a maioria dos meus alunos são executivos ou do mundo comercial. Então, vocês precisam aprender a usar essas coisinhas para o dia a dia, porque dificilmente o hispano vai falar, eu mando para tu e tu mandas para el equipo. Te lo mando y se lo mandas. Ah, yo envío para ti y tú envías para mí corregido. No, te lo mando y me lo mandas corregido. Yo voy a enviar para ustedes y ustedes van a enviar para mí y yo mando para fulano. No, te los mando, después de corregirlo me los mandas y después de que me los mandas yo se los mando a fulano. A gente fala assim. E se você quer se destacar da sua concorrência no dia a dia, as pessoas vão sentir a forma como você fala. É óbvio que nem todo mundo vai te julgar assim, nossa, ele fala esquisito. Não, o hispano, ele é aconchegante, ele é acolhedor, igual que o brasileiro. Quando a gente vê que você está se esforçando, a gente gosta, a gente curte, poxa, que legal, esse brasileiro é mó da hora, ele está tentando assim o melhor para falar a nossa língua. A gente não vai te, sabe, te zombar, mas dá para sentir quando alguém fala muito bem, que isso a gente fica surpreso, caralho, esse cara fala muito bem. E dá para sentir quando alguém está arranhando no idioma. Isso se transmite na tua confiança, no teu jeito de falar também. Então, fica essa dica aí. Vocês têm esse material, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Já para os alunos do método DSP, tem documentos para treinar, PDFs, materiais, exercícios de leitura, exercícios para preencher espaços em branco, fora de novas aulas coletivas que a gente vai ter ao vivo e encontros online com outros professores ano que vem. Então, se você não quer perder nenhuma dessas novidades, se não queres perdértelas, tem que estar dentro do método TSP. Eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? Abração aí, beijo no coração, boa noite e bons estudos. Pratique muito. Espero ver você aqui dentro do método, que vai ser muito legal ter você junto conosco.